Fala Digiescolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Evolução Correta, onde a gente fala sobre as linhas evolutivas mais coerentes para todos os Digimons. Dessa vez acho que muitas pessoas já ficaram contentes com o Digimon que vai ser o pilar desse vídeo, afinal de contas ele se tornou extremamente famoso e popular, né? O que é muito legal. Mas antes da gente começar, já deixa um like aí, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vamos começar? Vambora! Essa linha evolutiva, assim como a maioria de todas as outras, vai começar de uma Digitama, que é um ovo de Digimon. Quando ele chocar, dentro dele a gente vai ter um Digimon de nível em treinamento 1, depois de um tempo vai evoluir para um Digimon de nível em treinamento 2. E no caso desse vídeo vão aparecer os dois para vocês aí. Eles são o Pussumon, que vai evoluir depois de um tempo para um Pussurimon. Eu vou explicar um pouco dos dois para vocês, porque eu nunca falei desses Digimons antes aqui no Evolução Correta. Começando pelo nível em treinamento 1, o nome dele é Pussumon, né? O nome dele significa espetar. E faz sentido porque todos esses Digimons vão ter alguma coisa a ver com espetar, com espinhos. Vocês vão entender melhor isso daqui a pouco. Então, o Pussumon é um Digimon slime, porém todo o corpo dele é coberto por muitos pelos, então ele é bem fofinho, né? E é dito que ele tem esses pelos amarelos na cabeça, que eles são muito mais duros e firmes do que o resto dos pelos que ele tem pelo corpo. E faz sentido porque ele representa seres que espetam os outros com esses espinhos, né? O que é bem interessante, bem legal. Além disso, é dito que ele é bem chorão. Se ele perde a chupeta que ele leva na boca, ele começa a chorar bastante. Porém, tem um ponto bem interessante sobre isso, que o ataque principal dele, ele usa ar dentro do corpo dele e ele atira essa chupeta na direção do oponente e atinge o oponente com ela para que ele possa fugir. Porém, se ele chora todas as vezes que ele perde a chupeta dele, muito provavelmente isso é uma fraqueza para ele também. Então faz sentido para um Digimon ainda nesse nível, né? Então depois de um tempo, ele ficando vivo, ele vai se transformar no Pussurimon, que é o Digimon de nível em treinamento 2. Nesse caso, ele já é um Digimon um pouco mais desenvolvido, ele tem algumas patas, ele consegue correr por aí muito mais fácil, fugir dos oponentes se ele precisar. Porém, vocês vão perceber que a quantidade daqueles pelos amarelos mais duros, mais fortes na cabeça dele aumentou, né? Ele tem muito mais daquilo que significa que ele consegue se defender e atacar de maneira muito melhor agora. É dito que ele é muito energético, ele gosta de correr por aí agora, ele se diverte bastante, porém às vezes ele gasta tanta energia que do nada ele para e dorme. Automaticamente, ele vai estar correndo, de repente ele desmaia. E é bem interessante isso porque tem alguns animais parecidos com ele que realmente se comportam assim. Gastam muita energia, de repente ele começa a dormir do nada, né? Então bem interessante. Agora, ele se comporta bem mais como animais que se protegem para atacar, digamos assim, como um tatu. Ele consegue enrolar o corpo, formar uma bola assim com o corpo. Esses pelos amarelos em volta dele ficam ali bem à mostra para que ele consiga atacar seus oponentes rolando como uma bola assim, indo na direção deles e por aí vai. E também para se proteger, né? Então bem interessante. Esse seria o ataque principal dele, mesmo que ainda bem fraquinho. E o Pussurimon tem esse nome, galera, que significa exatamente a mesma coisa que o nível em treinamento 1. Pussuri vem de uma outra palavra, de uma outra onomatopeia que se refere a espetar de alguma maneira. Então deu para vocês perceberem que isso é bem importante para esses Digimons. Agora a gente vai ver isso mais ainda, porque quando o Pussurimon ficar vivo tempo suficiente no mundo digital, ele vai evoluir para o pilar do nosso vídeo. Chegando finalmente ao pilar do nosso vídeo, que é o Harrismon, já está aparecendo para vocês aí. Como eu disse, ele se tornou um Digimon extremamente popular recentemente, graças a um jogo de Digimon, então muito legal. Harrismon, galera, o nome dele quer dizer o quê? É basicamente Harrison. Como assim Harrison? Em francês, esse Harrison significa porco-espinho. Então é isso que ele é. Agora finalmente a gente entende que aqueles pelos que ele usava antes para se proteger, na realidade eram espinhos, ou estavam começando a se tornar espinhos, que agora o Harrismon tem aos montes no corpo dele. Inclusive esses espinhos amarelos são extremamente importantes para ele, porque não apenas eles são muito fortes, ele consegue disparar esses espinhos nos oponentes, e eles vão cobertos com eletricidade. Não só ele é um porco-espinho, ele é um porco-espinho elétrico. Então ele é meio que um Sonic, meio que um Pikachu de certa forma, né? Então bem interessante aí.
Ele é muito resistente, muito forte, dentro do seu nível, obviamente. É dito que ele é um Digimon que se fixa muito em certas coisas, por exemplo, ele é bem curioso, então de repente ele vê uma coisa e ele fala, nossa, aquela coisa é legal, ele fica fixado naquilo por muito tempo. Mas ao mesmo tempo ele tem muita cautela, então ele se protege muito bem, inclusive ele fica em formato de uma bola, com esses espinhos aparecendo assim, bem poderosos, mostrando que ele é forte, ele é perigoso, e muitos Digimons vão simplesmente ignorar ele, porque não é legal ficar mexendo com um porco-espinho, muito mais ainda do que seria um porco-espinho elétrico nesse caso, né? Interessante. E daí então é dito que ele é um Digimon que vai se apegar a certos Digimons ou a certas pessoas, se ele ficar bastante tempo com elas, se ele se acostumar com elas, é bem interessante. Além disso, por algum motivo, ele não gosta muito das Tailmons, então assim que ele vê uma Tailmon, ele entra em modo de defesa automaticamente. Bem interessante, né? Esse foi o Harrismon, galera, é o Digimon Porco Espinho, e agora a gente vai para as evoluções dele. Para o nível adulto de evolução, nós temos o Philmon, que já está aparecendo para vocês aí. Philmon tem esse nome, galera, por um motivo bem diferente. Ele continua sendo um porco-espinho enorme agora, mais humanoide, né? Esse nome dele significa cabo, cabo de eletricidade mesmo, basicamente. Ele é um monstro cabo. E por que isso? Porque ele usa esses espinhos agora de uma maneira um pouco diferente. Obviamente ele vai se defender, ele vai atacar, ele tem garras vermelhas enormes, que é dito que conseguem cortar muitas coisas extremamente resistentes. Porém, esses espinhos amarelos, principalmente, conseguem espetar os oponentes e daí ele injeta eletricidade diretamente dentro do corpo dos oponentes. Essa eletricidade passa como se esses espinhos fossem cabos e por isso ele tem esse nome. Fora isso, é dito que de personalidade ele é um Digimon muito bonzinho, muito legal, ele gosta de construir ninhos para que ele durma tranquilamente, então bem interessante aí. Esse foi o Philmon, galera. Agora a gente vai para o nível perfeito. No nível perfeito, se transformando em um Stifilmon, que já está aparecendo para vocês aí. Ele é um Digimon Homem-Fera, que tem esse nome, que se traduz para monstro, cabo, ainda mais resistente, né? Então bem interessante. Uma evolução do que ele era no nível adulto, basicamente, até no nome. E vocês vão perceber que ele de certa forma lembra bastante o que a gente vê no Erigarurumon, até nas roupas dele e tudo mais. Não sei se vocês se lembram, mas o Erigarurumon, por exemplo, tem vários espinhos que ele usa como parte da sua roupa, né? E isso é mais interessante ainda quando a gente vê que na descrição dele é dito que ele admira muito o Erigarurumon e que se considera um rival dele, que ele se prepara para uma luta futura contra um Erigarurumon. Legal isso. Mas quando a gente vê toda a descrição dele lá, tá mostrando pra gente que ele trocou aqueles espinhos apenas amarelos que ele tinha, ele chegou num novo nível. Agora ele tem espinhos vermelhos, vocês vão perceber, por todo o corpo dele. Esses espinhos vermelhos são tão fortes, tão resistentes, que eles rivalizam com o Red Digizoid, que é um dos Chrome Digizoides mais resistentes que existem. Então, com certeza muito forte. Quando você usa essa resistência, né, para fazer com que esses espinhos fiquem ainda mais fortes, ele tem ainda mais força de ataque, né? Isso acaba produzindo um porco-espinho ainda mais poderoso no mundo digital, no nível perfeito, faz todo sentido. Ele tem um par de luvas, basicamente de soco inglês, assim que ele usa, né? Que ele chama de Hurricane Knuckles. Que ele usa para estar lutando, ele treina usando isso. Inclusive faz sentido que ele seja um rival do Erigarurumon, porque o Erigarurumon usa um equipamento parecido para lutar, né? Ele luta dessa maneira mais física. Provavelmente você ter um porco-espinho chegando perto de você para uma luta física deve ser terrível. Mas ele consegue também disparar seus espinhos ainda, esses vermelhos que são ainda mais poderosos. Então galera, esse foi o Stifilmon. Agora a gente finalmente vai partir para o nível Mega. No nível Mega teremos um Digimon chamado Hazenmon, que já está aparecendo para vocês aí. Tem algumas coisas que eu preciso explicar sobre ele para vocês. Então, na história onde o Harrismon apareceu pela primeira vez, todo mundo sabe que ele acabou se transformando em um outro Digimon no nível Mega primeiro. Porém, a forma Mega dele, verdadeira mesmo, é o Hazenmon. Então a gente vai se focar nela primeiro, depois eu vou falar sobre esse outro Digimon aí. Vocês vão entender a diferença. Só entendam que essa forma, o Hazenmon, é a Mega verdadeira, na forma verdadeira desse nível para esse Digimon, que é bem interessante.
Daí, se vocês prestarem atenção, ele ainda é basicamente o mesmo Digimon, é uma evolução do que a gente viu dele nos níveis adulto, perfeito e tudo mais. É uma linha evolutiva que fica super legal, super coerente, né? Os espinhos vermelhos enormes dele que ele tem agora lembram até brocas. E essas brocas são extremamente poderosas e fazem parte dos ataques mais fortes dele. E se vocês já entenderam o quão fortes e resistentes são essas brocas, esses espinhos vermelhos, vocês sabem o quão forte ele é agora, né? Sendo um Digimon do nível Mega. O nome Hazenmon significa monstro espiral. Mas por que espiral? Por causa das espirais que a gente vê nas brocas vermelhas, que são a evolução dos espinhos que ele tinha, né? Além disso, ele tem ataques em espiral, ele cria tornados com esses espinhos e tudo mais. Então faz sentido que ele tenha esse nome, que é bem legal. Daí a gente vê na descrição dele que uma das partes mais importantes, além do fato de que ele é um Digimon legal, que tem a personalidade legal, que ele é muito gentil, é o fato de que ele consegue canalizar as energias das emoções de seus aliados para que ele se torne mais forte. Então, como assim? Imagina que você tem um Hazenmon lutando sozinho. Ele vai ter sua própria força de Digimon de nível Mega, obviamente ele é muito forte. Porém, se ele tem um grupo de Digimons junto com ele, de humanos, todos eles são aliados e amigos dele, por aí vai, eles estão torcendo por ele, ele consegue canalizar as emoções, as energias de todos esses aliados para que ele se torne mais forte. Isso faz dele um ótimo candidato para um Digimon bem parecido com protagonistas de anime e mangá e por aí vai, né? Ele consegue, com o poder da amizade, se tornar ainda mais poderoso para derrotar os seus inimigos. Bem interessante. Então, galera, esse foi o Hazenmon. E agora a gente vai para o nível acima do Mega, onde eu vou explicar sobre aquele outro Digimon lá. Chegando nesse nível a um Hazenmon Fury Mode, que já está aparecendo para vocês. E dá pra vocês perceberem que ele mudou muito nessa forma. As cores, principalmente, né? É um roxo bem forte, diferente de tudo que a gente viu até agora. E vai fazer bastante sentido quando a gente chegar na descrição dele. Mas primeiro, dá pra vocês notarem que os espinhos dele, por exemplo, se tornaram tentáculos, caudas, né? Inclusive é mencionado que ele tem 9 caudas. Deve ser uma referência a Kyuubi, então faz sentido que ele seja um Digimon tão poderoso, se vocês pensarem bem. Mas o nome dele, Modo Furioso. Por que ele assumiu um modo furioso? Primeiro, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. No jogo onde o Herismon apareceu pela primeira vez, naquela primeira história, ele alcançou essa forma primeiro e depois ele se transformou no Hazenmon normal. Mesmo assim, Hazenmon Fury Mode é um modo que se assume através de um Hazenmon normal. É o que se supõe que aconteça, porque todos os modos funcionam assim em Digimon, pelo menos foi assim até hoje. Então, muito importante isso. Mesmo que essa forma tenha aparecido primeiro naquela história, esse modo é pro Hazenmon. Então faz sentido que ele seja o Digimon acima do Mega nesse caso. Mas daí por que ele alcançou esse Fury Mode? Mais uma prova disso que eu tô falando com vocês, vem na descrição dele. Porque é dito que ele só assumiu essa transformação graças a ter absorvido grandes, enormes quantidades de emoções negativas. E daí ele saiu completamente fora do controle. E a gente sabe, quem prestou atenção na parte do Hazenmon que eu mencionei pra vocês, sabe agora que ele tem o poder de conseguir canalizar as emoções de todos os seus aliados para que ele se torne mais forte. Então ele tem essa habilidade. E se ele absorveu grandes quantidades de emoções negativas, ele acabou assumindo então essa forma, essa transformação, o que é bem interessante. Daí é dito que ele sai fora do controle, que ele tem um conflito interno eterno, que basicamente ele não aceita aquelas emoções negativas, aquelas energias negativas, mas ele tem tudo aquilo dentro dele, então tem uma luta constante dentro dele, ele fica fora de controle, ele ataca os outros como um animal selvagem e devora o Digicore deles sem pena nem dó de uma vez só, né? Além disso, ele continua usando os ataques mais semelhantes que a gente já viu, né? Ele usa aqueles tentáculos como brocas ou espinhos, ele tem espinhos ainda pelo corpo, ele luta de maneira muito parecida, ele tem aqueles espinhos nos braços que ele gira, ele destrói os oponentes, causa pequenos tornados e por aí vai. É um Digimon bem semelhante ao Hazenmon e faz sentido, porque ele é um modo de transformação daquele Digimon. E ele vai encerrar essa evolução correta. Então, Digi escolhidos, esse foi a evolução correta para o Herismon. E é uma linha evolutiva daquelas que é uma linha reta, né? A gente tem todas as formas perfeitas para ele. Obviamente, dava para ter colocado alguns outros Digimons aqui, mas para um Digimon como esse, que tem toda uma linha evolutiva coerente criada para ele, compensa mais
fazer uma evolução correta dessa forma. E eu acredito que todos vocês tenham gostado dessa linha evolutiva com as explicações e tudo mais. Então, por favor, deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Eu também deixo um abraço muito carinhoso para todos vocês e aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.